Eu venho aqui falando para você da vida missionária. A vida missionária tem os seus desafios malucos. A gente acabou de chegar do Japão. Você sabe, o Japão são 12 horas na frente. Então se aqui são 8h24 da noite, lá são 8h24 da manhã. Isso significa que a gente acabou de passar mais uma noite acordado. E eu vou precisar muito que você esteja comigo nessa pregação, porque já está indo para a terceira noite que eu estou acordado. Ontem nós chegamos direto, depois de passar a noite voando, nós chegamos direto aqui em Curitiba. Fomos para a praça, pregamos lá, foi maravilhoso. Eu cheguei na minha cama, eu deitei meia-noite, eu falei, agora eu vou dormir a noite toda. 2h30 da manhã eu acordei. Meia-noite a 2h30 da manhã. Aí eu mandei mensagem pro David e falei, glória a Deus, Fra. E ele respondeu, todo mundo acordado 2h30 da manhã. Todo mundo no fuso horário. Aí quando estava dando umas 5 da manhã, era umas 4h40, eu falei, David, eu acho que eu vou conseguir dormir agora, depois a gente se fala. Eu dormi. Aí eu acordei, falei, meu Deus, eu acordei, que horas são? 5 da manhã. Dormi 20 minutos. Então essa noite eu dormi quase 3 horas. E nós passamos o dia todo aqui com vocês, para ver o Senhor agindo nessa geração. Eu vou falar para você, eu dei uma deitada ali no chão um pouco tempo atrás também, eu vou confessar. Não estava aguentando ficar em pé mais. Mas eu preciso muito de você nessa mensagem, beleza? Então abra sua Bíblia comigo aí. Segunda carta de Timóteo. Paulo escreve para esse jovem que tinha um dos maiores desafios que o reino de Deus já viu. E esse desafio era continuar fazendo a obra que Paulo estava fazendo. Imagina você se você tivesse que continuar fazendo o que Paulo estava fazendo. É a mesma coisa que, vamos dizer assim, o Pelé aposentou, você vai jogar no lugar dele. Entendeu? Você vai ter que assumir a camisa 10 da seleção, o problema é seu, se vira. Quero ver o que você vai fazer com a bola, entendeu? E todo mundo tem a expectativa de ver você fazer alguma coisa. E esse jovem Timóteo estava assim. Só que ele não estava só jogando um futebol e perdendo um jogo aqui ou outro, não. Os amigos de Timóteo estavam sendo queimados vivos pelas ruas de Roma. Ele estava vendo isso. Nero estava numa das perseguições mais severas com o que a igreja já passou. Timóteo está com medo, Timóteo está desistindo da fé, irmão. Ele está realmente abatido, mas ele tem que continuar um chamado, e Paulo sabe disso. E Paulo, como o apóstolo Paulo, ele precisa fazer com que esse jovem continue pregando o evangelho. E ele escreve essa última carta. Imagina, a última carta da maior testemunha do evangelho que nós podemos ler. Ele escreve para um jovem. Ele podia ter escrito, sei lá, para um reverendo fantástico que plantou milhares de igrejas. Não, ele escreve para Timóteo, o jovem Timóteo, desencorajado, que talvez está desistindo do ministério, que não sabe o que vai fazer. Talvez é como você hoje aqui, velho. Tá ligado? É difícil demais fazer missão, é muita coisa para acontecer, é perseguição, eu tenho muito a perder, as pessoas não vão me ouvir, eu já fiz muitos erros na minha vida, eu não tenho todo o recurso, eu não consigo falar em público, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não falo outra língua. Você coloca um monte de empecilho, sem perceber que Cristo morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e se Ele está vivo, você tem que viver com Ele, velho. E precisa colocar os seus olhos lá e saber que é assim que funciona, que nós precisamos confiar no que a cruz fez, sabe, no poder que vem de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que vivificou Jesus entre os mortos, que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ele está em nós. Nós precisamos olhar para o Evangelho também como a solução missionária da nossa vida. Não só um Evangelho que nos salva dos nossos pecados e nos dá um bilhete para o céu, mas que transforma nossas vidas e nos faz testemunhas de Jesus. E ter em nós o desejo de fazer isso. O que eu faço da minha vida? Me fala, responda, seja sincero. O que você acha que a igreja está fazendo na terra ainda? Por que nós estamos aqui ainda? Para fazer evento, que Jesus gosta que a gente faz evento. Os anjos estão cantando lá, velho, Santo, 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 há milhares e milhares de anos. Por que nós continuamos aqui? Porque Deus quer que você termine a faculdade? Ah, que legal, o plano de Deus na história da humanidade. Jesus não volta porque Ele quer que você termine, que você case. Jesus quer que você case. É isso, né? Então Jesus não volta até eu casar. Você acha que é isso? Realmente é isso que está passando? Ou Deus estende a sua misericórdia, esperando que mais pessoas se arrependam, para que conheçam o Evangelho e sejam salvas? Será que a vontade de Deus não é que ainda existem pessoas para ser salvas? E Ele conta então com o corpo de Cristo. Você já parou para pensar que você é o corpo de Cristo? Você sabe o que é o corpo?
O corpo não é uma ideia só de união, união. Não, aqui é o corpo. O corpo do Luca é o Luca. O meu braço continua sendo eu. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo, é a ação de Jesus nesse mundo. Nós somos corpo de Jesus. Jesus está operando nesse mundo através de nós. Ele continua agindo. Qual é a vontade de Deus? É que os pecadores se arrependam. É que as pessoas conheçam a verdade. Essa é a vontade de Deus. Essa é a missão de Cristo morrer numa cruz. É para reconciliar o mundo com Jesus. Agora nós perdemos a nossa vida à toa, velho. Nós achamos que, então eu me arrependi dos meus pecados, agora eu estou indo para o céu, então eu vou continuar vivendo a minha vida. A gente vive aquele evangelho. Desculpa, eu estou falando muito assim porque eu estou cansado e estou sem paciência. Eu quero mandar real para você logo. Entendeu? Porque nós não temos que parar de perder tempo, irmão. Estamos aqui de brincadeira não, velho. É sangue no olho, é tapa na orelha, é jogo da vida, é assim que a gente vive. Ou a gente vai para cima, entrega tudo e vive essa parada, essa vida que Deus nos deu, ou fica assistindo Netflix, irmão. Enquanto o mundo morre, tá ligado? Ou melhor, enquanto tem o mundo todo para ouvir o evangelho, você está perdendo a chance. Você está perdendo a chance de ser um mensageiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Homem, do princípio e do fim, velho. A eternidade toda está cantando o nome do homem e você está aí perdendo a vida. Quando você podia ter os seus pés lindos, levando as boas novas sobre os montes. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, cara. Sabe, que coisa maravilhosa existe na possibilidade de viver sua vida para pregar o evangelho. De você poder fazer isso. Ainda mais num tempo como esse, ouça, o campo está branco, literalmente está branco. As pessoas estão prontas para ouvir o evangelho, nós temos essa oportunidade. Mas nós achamos que a nossa vida tem que ter outro propósito e outro sentido, a não ser de fazer Jesus conhecido. E a gente se esconde nessa ideia. De não, estou fazendo alguma coisa boa, só de eu ser uma pessoa legal já é o suficiente. Não é o suficiente, não é para isso que Jesus te chamou. Jesus não te salvou para ser uma pessoa legal. Paulo diz, nós que fomos reconciliados, nós também pregamos, para que vós também sejais. E por nosso meio, Deus faz o seu apelo ao mundo. Reconciliem-se com Deus. Aquele que alcançou, que recebeu o evangelho da graça de Deus. Você já parou para pensar, tipo assim, a gente fica discutindo, né? Porque na graça eu posso isso, na graça eu não posso aquilo, na graça eu faço isso. A gente fica lá, debatendo no Instagram. Mas o homem que recebeu o evangelho da graça falou assim, embora eu seja livre, fiz-me escravo de todos. O que a graça faz comigo? Me faz escravo de uma missão, brother. Essa graça me liberta de uma vida mesquinha, olhando para o meu próprio umbigo, para os meus próprios desejos, para a minha própria vontade, me liberta dessa vida desgraçada que vai parar num caixão e me faz viver para sempre. Me faz viver para um propósito que é maior do que eu mesmo, porque nosso nome passará, mas o nome de Cristo permanecerá para sempre. E nós podemos fazer parte dessa parte da existência, do nome de Jesus sendo glorificado. E agora nós que fomos reconciliados, essa é a nossa missão, de fazer isso também. O homem que recebeu o evangelho da graça, a graça fez o que dele? Fez um devedor de toda a humanidade. Fala, eu sou devedor, a graça fez isso comigo. Esse presente que o Senhor me deu, eu não sou mais o mesmo. Antes eu tinha muitos planos. Jesus falou assim, quando você era menino, Pedro, você ia para onde você queria, Pedro. Você fazia as bobeiras que você queria fazer. Mas agora, você terá suas mãos atadas e você será levado para onde você não quer. Siga-me. O evangelho da graça nos liberta da nossa própria vida com um final trágico e nos liberta para viver a vida de Cristo, que é um final da redenção da humanidade. Só que para que esse caminho seja feito, nós precisamos deixar a nossa vida para trás e seguir aquilo que Jesus está nos chamando para viver. E isso muito se parece em se empenhar em fazer com que todos ouçam as boas novas do evangelho. Paulo sabia disso. E ele está escrevendo para esse jovem que está pronto a desistir. E como Dimas, nessa mesma carta ele diz, Dimas amando esse século me abandonou. Mas ele sabia que tinha um jovem que não abandonaria. Sabe, tem uma galera aí perdendo a cabeça, mas tem aqueles
que sabem o porquê estão vivos. E eu espero que nós sejamos esses. Eu espero que nós saibamos o porquê nós continuamos respirando aqui. E não é por amor ao século, mas é por amor a Cristo. Não é por amor a esse mundo, não é por amor às oportunidades, não é por amor àquilo que nós podemos encontrar na vida, mas por amor àquilo que Jesus colocou diante de nós, por amor a Ele mesmo, por amor a esse banquete do Senhor Jesus. Aí ele escreve para esse jovem e ele começa de uma forma maravilhosa. Ele diz: olha, eu quero lembrar, eu sempre lembro das suas lágrimas e da sua fé que não é fingida. Porque, meu irmão, eu acredito que nesse momento Timóteo, vendo seus irmãos morrendo na guerra, Paulo pronto para morrer e ele querendo desistir, talvez ele falasse: eu sou uma mentira, eu sou um fracasso, eu não sou igual a esses caras. Eles estão morrendo queimados aí pela fé em Jesus e talvez eu estou pronto a desistir. E Timóteo nem mesmo acreditava que aquilo que ele vivia era realmente real. E Paulo escreve para ele e fala assim: eu quero te lembrar da sua fé que não é fingida, mano. E sabe, eu vou falar um negócio, existem momentos na nossa vida espiritual, cara, que a gente não tem nem fé para olhar para frente, de pensar assim: não, Deus vai fazer, olha como Deus é poderoso. Nós não conseguimos olhar para frente. E é nessas horas que nós precisamos falar o que Paulo fala para Timóteo, para olhar para trás. Não, olha o que Deus fez na minha vida, olha o que aconteceu lá atrás. Talvez faz uns 2 anos que eu estou aqui travado, mas há 2 anos atrás eu estava vendo, cara, Deus estava fazendo. Sabe, às vezes nós precisamos disso, olhar, Deus fez lá, e se Ele fez lá, Ele vai continuar fazendo. Não é porque eu não estou vivendo isso agora que é uma mentira o que eu vivi. Não é porque hoje você talvez não está queimando e com um desejo tão maravilhoso de pregar o Evangelho, disposto e com coragem e tal, que aquilo que você viveu há um tempo atrás é mentira. Agora, também não é verdade que nós devemos continuar nisso. Deus não deseja isso para nós. Deus deseja que nós tenhamos o coração ardente, vivo, para chegar até o fim. Sabe, todas as vezes que você vai falar sobre o campo missionário lá fora do Brasil, é sempre tipo assim, as pessoas perguntam: como que é? O mundo é muito frio, nossa, como é difícil. Sabe, e realmente, velho, um mundo morto é sempre frio, é óbvio, está morto. É sempre frio. O problema não é um mundo frio, o problema é a igreja fria. E eu acredito sim, a igreja se esfriou pelo mundo. Como talvez Timóteo possa ter se esfriado, como talvez você possa ter se esfriado. Talvez você um dia sonhou em ressuscitar os mortos e hoje você nem acredita mais que Deus pode fazer isso. Talvez um dia você sonhou em ver as pessoas serem curadas, salvas, talvez você nem acredita mais que isso pode acontecer. Talvez você mesmo se esfriou na sua fé, no poder de Deus, o que o Evangelho é poderoso a fazer. Mas Paulo escreve para Timóteo e fala assim: não é porque hoje está assim que o que você viveu é uma mentira, eu sei que é verdade. Então, Timóteo, eu quero te lembrar de uma coisa: abane o dom de Deus que há em ti. E é isso que Paulo escreve essa carta para dizer para ele. Fala assim: existe algo que Deus colocou em você, é um dom de Deus. É um dom de Deus, não é algo que você poderia produzir no seu coração, Deus colocou. E é isso que você precisa abanar no seu coração, sabe? É colocar o seu foco nisso que Deus colocou, no propósito de Deus na sua vida, no chamado de Deus na sua vida, no poder do Evangelho no seu coração, e abanar isso. Porque ele fala: porque não foi te dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação, de autocontrole. Deus derramou o Espírito em você para que você cumpra o que Ele te chamou para fazer. Mas Timóteo, você precisa abanar essa chama. E aí depois disso, Paulo continua falando, ele fala coisas maravilhosas, ele fala coisas assim: não tenha medo de morrer. Imagina o que estava passando na cabeça do cara: não tenha medo de morrer. Como seus amigos estão morrendo nas ruas. Não tenha medo de morrer, porque se nós morrermos com Ele, nós viveremos com Ele. Sabe, o que esse homem descobriu? Que de uma prisão, sabendo que ele vai morrer a qualquer momento, ele fala para o seu discípulo mais jovem continuar com o mesmo fervor, porque a fé é tão grande e tão viva, que ela sabe que mesmo se tirarem a nossa vida aqui, nós ressuscitaremos de novo. Eu tenho tatuado aqui no meu ombro, porque caso um dia alguém corte a minha cabeça, está escrito: os mortos ressuscitarão. Está aqui assim. O cara lê, foi à toa. Um dia minha cabeça vai ser colada de novo, glorificada, para sempre. Porque se nós morremos com Ele, nós viveremos com Ele. E ele fala assim: ó, não se envergonhe das correntes do Evangelho.
Não se envergonhe do que está acontecendo comigo. Não se envergonhe porque talvez nós parecemos mais fracos agora. Não se envergonhe porque nós somos um espetáculo ao mundo. Não se envergonhe disso. Mas cumpra o seu ministério cabalmente. Faz o que Deus te chamou para fazer. E corre das paixões da juventude que fica te atrasando. Corre disso tudo. E segue o chamado de Deus, cara. Segue o propósito de Deus. Leva isso a sério. Sabe, leva a sério o que Deus te chamou para viver. Porque os tempos passam, velho. A vida passa. Aí ele diz, Dimas, ele amou esse século, ele foi embora. Amando esse século, ele me abandonou. Mas você, Timóteo, você sabe o que eu fiz. Então faça da mesma forma. E corra a corrida, combata o combate, permaneça fiel. Porque existe uma coroa preparada para nós. Existe uma recompensa para essa corrida. Existe uma recompensa para essa vida. Coloque os seus olhos lá. E ele disse, sim, a minha vida, ela está gasta, mano. Eu deixei tudo nos pés de Jesus. A minha vida foi uma oferta para Ele. A minha vida foi isso, Timóteo, é isso. Eu vivi, você sabe o que eu vivi. E eu estou esperando essa coroa. E aí a gente pode se lembrar de outras passagens de Paulo que ele diz assim, eu olho para o autor e consumador da minha fé. Eu deixo tudo para trás e eu continuo olhando firme, meus olhos fixos lá. Para que eu continue vivendo essa vida. Mas a questão é o seguinte, meu irmão, que nós não conseguiremos viver isso se essa chama estiver apagada. Mas o segredo de conseguir chegar até o final é continuar com a chama acesa no nosso coração. E o desafio é esse, abane essa chama que há no seu coração. E o que eu acho muito interessante é que Paulo ele fala muitas coisas para Timóteo, ele lembra da fé que não é fingida, mas na hora de abanar a chama ele fala assim, é você que tem que fazer, mano. Ou você assume essa parada, ou já era. Eu não posso fazer isso por você, Timóteo. Ou você leva a sua vida a sério e o que Deus te chamou a sério. E você perceba que um soldado, ele não se preocupa com outras coisas. Ou um atleta, ele joga o jogo da forma certa, ele se prepara para vencer. Nas cartas de Timóteo, Paulo fala a mesma coisa que ele fala para os coríntios. Ele fala sobre correr a corrida, sobre se preparar, sobre viver isso a sério. Ele fala, ou você assume isso na sua vida e mantém essa chama queimando, ou ela vai se apagar. Mas se ela continuar queimando, Timóteo, aí não existe nada que pode te parar. Nada. Se essa chama do evangelho queimar no seu coração, não existe nada. Nada. Não existe altura ou profundidade. Não existe nada. Não existe presente, não existe presente ou porvir. Não existe nem qualquer outra criatura. Nas palavras de Paulo aos Romanos, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Cristo que está do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você manter essa chama acesa, não existe nada. Não existe nem a morte, nem a vida. Nem o que esses caras falam de você ou deixam de falar. Nem as ameaças que eles falam ou não. Nem as correntes que eles tentam nos aprisionar. Nada que possa tentar parar, irá parar se essa chama continuar acesa. Por isso, abane a chama do dom de Deus que há em ti. E é uma questão de vida ou morte, irmãos. É uma questão de vida ou morte. Ou nós levamos a sério o que Deus nos chamou para viver, ou nós vamos perder isso. E os espinhos das preocupações da vida vão sufocar a preciosa semente. Mas Deus tem uma saída para isso. E a saída de Paulo a Timóteo é, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Esse foi o evangelho que eu preguei para você. Lembra do evangelho, cara. Lembra do evangelho. Lembra de Jesus Cristo que vive. Lembra daquele que ressuscitou dos mortos. Lembra dessas promessas. Lembra da verdade do evangelho de Cristo. E viva com Ele. Viva o que Deus te chamou e não permita que essa chama se apague de jeito nenhum. E se apagou, começou a se apagar, abana de novo. Abana essa chama aí, velho. Olha para dentro do seu coração, olha para aquilo que Deus chamou e abana, faça viver isso daí de novo. Abana a chama do dom de Deus. É igual quando você está fazendo um churrasco. Você gosta de churrasco, não gosta? Só tem vegano aqui hoje, mano. Esse foi um grito de sim, só tem vegano? Não, gosto de churrasco. Ah, bom. Porque Jesus comia carne, é bom. Ó. A chama está apagando, está lá o carvão apagando. Você chega, hoje em dia você nem precisa abanar, mas coloca lá um ventilador, um secador de cabelo, funciona melhor ainda. Uma máquina ali e a chama pega fogo de novo, velho.
O que está acontecendo com Timóteo é isso, está apagando. Mas ele diz: abana essa chama. Porque se você abanar essa chama, você vai voltar a experimentar aquele desejo mais forte do que os seus. Aquela força maior do que a sua. Aquele mesmo sentimento que um dia você experimentou. Daquelas lágrimas que não são fingidas. Abane essa chama de novo. Faça viver o propósito de Deus no seu coração. Se apegue àquilo que Deus te chamou para fazer. E deixa isso ser a prioridade da sua vida. E veja o que vai acontecer com você. Não ame esse século. Se essa chama queimar no seu coração, não haverá espaço para isso. Se essa chama queimar no seu coração, ela será maior do que todas as outras. E o meu clamor hoje para você que veio aqui no Overmission, cara, é isso. Que você abane o propósito de Deus no seu coração. Em um mundo de tantas oportunidades. O maior desafio de hoje na nossa geração não são os perigos, as perseguições. São as oportunidades que nos afastam de Deus. São as paixões da juventude. São as coisas muito boas aparentemente que existem por aí, que nos afastam daquilo que Deus nos chamou. Mas se nós deixarmos essa chama pegar no nosso coração, eu vou ouvir o que o Lucas acabou de falar, um jovem aqui de Curitiba, que foi lá para Londres, ficou 6 meses lá com a gente, ele estava aqui falando: cara, eu só quero pregar o Evangelho, é isso tudo que eu quero fazer, eu não quero mais nada da minha vida. O que é isso? É uma chama pegando fogo, cara, é um coração ardente, é um coração que olha para Jesus e fala: eu considero tudo como nada, para que de alguma forma eu ganhe o Senhor. Eu vou fazer de tudo, eu deixo tudo para trás para correr atrás desse prêmio. Sabe, eu vou até o fim, porque existe uma coroa preparada para mim, mas um coração carnal, morno, não chega lá. Mas aquele coração ardente, pela chama do Evangelho, chegará até o fim, cara. Você não vai parar no meio do caminho. O meu clamor é esse: você ouviu tantas palavras, você ouviu tantas promessas, tantas possibilidades, que você saia dessa noite aqui agarrado ao que Deus te chamou para viver. E não negocie isso, abanando essa chama, porque se essa chama pegar fogo, mano, aí se prepara para a maior aventura da sua vida. Fica de pé, por favor, quero orar com você. E eu quero perguntar, talvez você esteja aqui e você sabe que o seu coração tem se apagado de um tempo para cá. Você sabe, você quer ser sincero com Deus hoje, e você quer resolver isso, e você quer voltar a queimar por Jesus como nunca antes, e você quer realmente olhar para Jesus como a sua vida, cara. Você não quer tentar ficar se convencendo que Jesus é o caminho, você quer saber, viver para isso, com o seu coração pegando fogo. Se você está aqui assim, dessa forma hoje, levanta sua mão comigo, eu quero orar por você. É isso aí. Nós estamos sinceros diante de Deus. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, na presença do Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tudo pode realmente. O Senhor pode transformar esses corações de pedra, um coração de carne, um coração que crê, um coração que pega fogo na Sua presença, Deus. Nós queremos voltar a Te olhar de uma forma única, como tudo que nós desejamos. Nós não queremos forçar um sentimento no nosso coração, nós queremos que isso seja verdade. Nós queremos o nosso coração queimando por Jesus. Então, Pai, derrama o Seu fogo sobre nós hoje. Derrama esse fogo no altar que é o nosso coração. E nós queremos manter acesa essa chama para sempre. Uma chama que nos consome para a eternidade. Uma chama que não se apaga, porque aquele que acendeu esse fogo foi o mesmo que criou o fogo. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver o melhor tempo da nossa vida contigo, como nunca antes, se entregar como nunca antes, não ter olhos ou ouvidos para outra coisa senão a Sua vontade, e nos alegrar no chamado e no propósito e na missão que o Senhor tem para nós. Que a nossa alegria seja cumprir aquilo que o Senhor nos mandou viver. Para onde eu vou, para onde o vento está soprando, eu vou para onde o Senhor me chamou, e eu estou feliz nisso. Eu sou feliz em fazer o que o Senhor tem para mim. Eu sou feliz em anunciar Jesus. Eu sou feliz em fazer parte do que Deus está fazendo. Deus, derrama essa chama sobre nós. Não nos permita mais brincar com a nossa vida e com os nossos dias como se eles não fossem poucos, raros. Nos faça entender o momento que nós estamos vivos,
Nos faça entender o porquê nós estamos ainda aqui. Nos faça entender ainda o porquê respiramos. Queima no nosso coração como nunca antes. Queima no nosso coração como nunca antes. Que nas nossas palavras saiam vida. Que das nossas palavras saia um fogo do Senhor. Que o nosso coração seja uma chama ardente. Que a nossa vida seja dessa forma, e que as pessoas venham até nós para nos ver queimar. Porque queimamos a sua presença, esperando o glorioso dia do Senhor, esperando o retorno de Cristo, anunciando o Evangelho de Jesus, sabendo que existe uma coroa preparada para nós, que nos será dada naquele dia, pelo justo juiz. Uma coroa que não nos será roubada, uma coroa que não pegará poeira ou será esquecida, mas uma coroa eterna, aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Senhor. Senhor, nós queremos isso. Nós queremos um coração ardente. Nós queremos um coração em chamas. Em nome de Jesus.